sobre algumas bases bíblicas, teológicas, que sustentam a nossa fé, o nosso entendimento, até porque a Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional. Como tem que ser o nosso culto? Isso diz que você tem que ter compreensão, entendimento do que você está fazendo. Porque se o seu culto não for racional, você poderá ser facilmente manipulado, pode ser enganado. Por isso que o culto tem que ser racional, a gente tem que entender o que está fazendo. Isso não quer dizer que a gente vai lá para o outro extremo, materializar as coisas e só esquecer o espiritual e tratar só como questões humanas. Não. Inclusive as questões espirituais, nós, na medida que Deus nos revela, entendermos os porquês. E quando nós falamos de ato profético, querido, é um assunto que eu tenho certeza que você já ouviu falar, sim ou não? Até porque você faz parte de uma igreja que se movimenta na dimensão espiritual através de atos proféticos. Nós já fizemos muitos atos proféticos aqui na nossa cidade, e temos resultados pelo que fizemos, pelo que o Senhor direcionou para fazermos. Eu me lembro que há uns anos atrás o Senhor nos deu uma direção, né, quando nós construímos uma réplica da Arca da Aliança para fazermos nossas festas bíblicas. O Senhor nos desafiou a irmos até, carregando a arca até o nascedouro da nossa cidade, ali na Boa Vista. E eu me lembro que nós fizemos ali, já era um ato profético a nossa ida. Quando chegamos lá, fizemos o ato profético. E eu me lembro que Deus naquele dia liberou uma palavra sobre prosperidade da nossa cidade, sobre os tesouros escondidos da nossa cidade que o Senhor começaria a trazer. E a gente viu tanto que a nossa cidade já prosperou, cresceu poderosamente. Tem os lados bons e tem os percalços. Naquela época só víamos Fusca na cidade, não tínhamos engarrafamento, não tínhamos dificuldade de estacionamento. São os caos que vêm com a prosperidade, com o crescimento e outras coisas ainda que o Senhor fará, pessoas que estão vindo à nossa cidade, investindo, o tanto que você prosperou. Eu me lembro que alguém, naquele dia que nós estávamos lá, esse dia o Senhor me fez lembrar, trouxe uma palavra para nós que dizia assim, que o povo de Deus não iria mendigar trabalho nessa cidade. E hoje nós já vivemos essa realidade, né? E hoje já dá para escolher o que queremos fazer. Então tudo isso são fatores que nós já fizemos, tantos outros, e a gente tem que entender por que nós fazemos isso. Porque ato profético, querido, nada mais é do que uma comunicação entre o céu e a terra. A gente precisa começar a entender essa dimensão para nós caminharmos. Tudo que nós fazemos no reino de Deus, nós não podemos fazer por modismo, porque a gente achou bonito, alguém fez, a gente imita. A primeira questão para decidirmos se vamos fazer algo no reino de Deus é se tem base bíblica. Se tem o quê? Se tem alguma coisa na Bíblia que respalda, que nos dá conhecimento e entendimento. Para isso eu quero ler com você Hebreus capítulo 8 e o versículo 5. Hebreus 8, 5, diz assim o texto sagrado: os quais ministram em figuras, sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés, devidamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Amém? O escritor dos Hebreus está dizendo o seguinte, que existem determinações trazidas para o Senhor, ordens dadas por Deus para nós fazermos, construirmos na terra, coisas que são sombras, figuras daquilo que tem no céu. Para nós termos uma compreensão, entendimento como o céu funciona, como as coisas caminham na dimensão espiritual. E ele dá aqui o exemplo de Moisés. Quando Moisés tira o povo da escravidão, e aí a gente precisa já começar com um ponto bem interessante. Você só vai entender as coisas espirituais se a sua mente for liberta.
Enquanto a sua mente estiver escrava de alguma coisa, dificilmente vai entender. Por quê? Porque o escravo, ele não tem sonho, ele não tem alvo, ele não tem objetivo. O que mais limita o escravo chama-se limitação da sua mente, da sua mentalidade. Não ter perspectiva de futuro, de conquista, de realizações. Essa é a maior prisão que há para uma pessoa que é escrava. Hoje, nos dias atuais, pelo menos dentro do nosso contexto de nação, nós não temos uma escravidão institucionalizada, como já tivemos, infelizmente, como uma mancha na nossa história no passado. Mas muitos ainda são escravos na sua mente, de uma limitação, de um fator que acha que não consegue, não pode, nunca vai conquistar, realizar. E quando o povo saiu do Egito, eles saíram com essa mente de escravo. Saíram da escravidão física, mas com muitas limitações. E agora Deus começa a movimentar, fazer algo extraordinário na vida deles, e começa a mostrar, olha, vocês têm que entender que há uma ligação entre céu e terra. E na hora do povo sair da escravidão do Egito, até para que eles tivessem uma memória, tivesse o quê? Uma memória do agir de Deus, Deus já começou a instituir um ato profético. Qual? Que eles matassem um cordeiro, colocassem o sangue nos umbrais da porta, ok? Para que, ao saírem de lá, eles saberem que alguém pagou um preço de sangue pela libertação deles. Agora o Senhor leva eles para o deserto, e quando chega no deserto, eles nasceram debaixo de uma cultura de ídolos. E Deus queria mostrar que o mundo espiritual não funcionava daquele jeito, funcionava diferente. Então manda Moisés fazer um tabernáculo no deserto. E é justamente quando nós chegamos nesse texto, que diz, olha, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo para ser uma figura, para se aproximar o máximo que pudesse das coisas espirituais, como funcionam no céu, dos elementos que funcionam no céu. Por isso são sombras, figuras daquilo que existe no céu. O Senhor leva Moisés à montanha e diz a ele, olha, você vai fazer um tabernáculo conforme eu vou te mostrando, conforme o que eu estou te revelando sobre o céu, como se fosse uma réplica, em miniatura do céu, como funciona o céu, como as coisas no céu se estabelecem. Por isso eu não vou entrar muito em detalhes sobre o tabernáculo, outro dia a gente pode conversar mais sobre o tabernáculo. Tudo dentro do tabernáculo tem um significado espiritual. Tudo. Até um nó que se dava numa corda tem significado espiritual. A corda em si, cada cortina, cada cor, cada objeto, cada metal que foi usado lá dentro, cada material utilizado tem um significado espiritual de algo que funciona no céu. Por isso que é lindo demais quando nós estudamos sobre a tipologia do tabernáculo. Mas não é a questão que eu quero centrar, eu quero trazer um entendimento, um apanhado geral. O Senhor trouxe esse entendimento para que eles entendessem que nós podemos fazer coisas na terra semelhantes como é no céu, fazemos coisas na terra que movimentam o céu, ou obedecemos uma ordem do céu para fazermos algo na terra, para quê? Para que dê legalidade de funcionamento do céu em nosso favor. Exatamente por isso surgiram os atos proféticos, e com certeza você já ouviu falar, com certeza, se você faz parte há mais de um tempo aqui conosco, você já participou de atos proféticos. Já fizemos tantos atos proféticos, né? Não apenas esses que eu acabei de citar, mas já fomos ungir as entradas da nossa cidade, já fomos abençoar as entradas da nossa cidade, já fizemos tantos outros atos proféticos aqui dentro da igreja, de caminhar, de marchar, de ministrar, de trazermos ofertas específicas, vasos quebrados e outras coisas mais que você vai entendendo dentro deste ato profético. Agora, o que é que nós precisamos entender? Para sabermos fazer e não atravessarmos uma linha perigosa, que seria transformar o ato profético em uma doutrina que acaba se tornando um objeto de idolatria. Como por exemplo, vamos dizer que o Senhor nos dá o entendimento de fazermos o ato profético de quebrar um vaso.
Quebrou o vaso, quebrou, amém. A gente vai entender na hora qual o significado, o porquê. Agora, o que não dá é para eu pegar um caco desse vaso, levar para casa e ficar seguro a minha fé nele, dizendo assim, olha, ele está aqui, eu creio que através desse caco vai acontecer um milagre. Não, porque aí nós saímos do propósito, totalmente daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É muito importante nós sabermos, querido, que os atos proféticos, eles não têm lógica humana. Não tem lógica. Tem coisa que a gente faz que diz assim, mas por que fez um negócio desse? Que lógica tem em um negócio desse? Mas você não tem que entender qual é a lógica. Você tem que entender qual o fundamento. Entender que tem o quê, querido? Fundamento. Não é querer entender. Eu vou manter o exemplo do vaso. Não tem que entender por que se quebrou um vaso. Você tem que entender o fundamento. Por quê? Qual o propósito? Qual a base bíblica para isso? Qual a lição que Deus quer nos ensinar? É isso que nós precisamos, não é a lógica da questão. Porque, como já citei anteriormente, saímos aqui da cidade, caminhamos 6 quilômetros, levando uma arca no ombro. Tá? Não tem lógica um negócio desse. Alguém olha e diz assim, são um monte de maluco, né? Eu me lembro uma vez que nós fizemos 34 dias, que o Senhor nos deu entendimento de 34 dias, nós demos volta na cidade, caminhando, tocando chofar na entrada da cidade. Ficamos até na época conhecido como a igreja do berrante, porque a gente, cada entrada a gente tocava o chofar, e aí vinha. Eu me lembro que algumas vezes fomos até escoltados pelo carro da polícia, eles iam atrás da gente, ainda mais quando pegavam um pedaço ali da rodovia. Primeiro dia me pararam, eu expliquei o que nós estávamos fazendo, e aí teve dia que eles até pararam, pediram para nós orarmos por eles. Então muitas vezes não tem lógica. Quem olha de fora diz assim, um bando de maluco. Um bando de maluco que 10 horas da noite está andando a pé e tocando chofar. Mas tem um fundamento, tem um propósito. Tanto teve que tivemos resultados dentro dessas questões. Então é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque, querido, tudo que não é feito com propósito, guarde bem isso, tudo que não é feito com propósito no mundo espiritual pode se tornar um objeto místico. Tudo que é feito sem propósito torna-se um objeto místico. Não é à toa que a maioria das pessoas que mexem com misticismo, elas repetem um ato e você pergunta para ela, por que você faz isso? Ela diz assim, não sei. Porque minha família já fazia, é uma tradição, é um costume, é um hábito. Por que você faz? Não sei. O que você faz? Por que você muitas vezes caminha quilômetros e quilômetros numa romaria? Então diz assim, não sei, meus pais me levaram desde criança, eu vou. Mas outros já pegam e transformam um negócio místico. Não, porque senão Deus vai me punir, senão vai acontecer alguma coisa má comigo. Quer dizer, leva para um lado místico, né? Esses tempos atrás eu ouvi um pessoal numa dessas caminhadas, eu perguntei para um, por que você vai? Ele disse assim, não, eu vou por causa da bagunça. Eu vou por causa da bagunça, porque aí quando chega no meio e tal, o pessoal diz que não, mas a gente leva até um goró escondido. Eu digo, misericórdia, cara, não está atrapalhando a fé dos outros, não faz isso não. Não vai lá atrapalhar a bagunça, fazer bagunça nos outros. Então a gente precisa entender por quê. Porque, querido, quando a gente fala do bem-estar das pessoas, normalmente 3 áreas da vida delas sempre vai mexer. Com a área sentimental, com a área física, de saúde e com a área financeira. Então as pessoas muitas vezes, elas olham essas 3 áreas, que são realmente as áreas muito importantes na vida do ser humano, acrescentaria aqui mais uma que é espiritual, mas essas 3 áreas da pessoa, do modo geral, ela coloca como as suas maiores necessidades, sua questão sentimental, a sua questão financeira e a sua saúde, né? E diante disso, ela busca muitas formas, subterfúgio de realizar. E muitas vezes ela começa a colocar muito misticismo em cima dessas questões. Então, olha, para ter saúde, na minha vida eu tenho que fazer, né? Não seria nenhuma questão clínica, mas inventa lá alguma coisa para fazer. Ou então na questão financeira, não, eu vou plantar uma planta na porta de casa, porque essa planta tira o olho gordo, tira o mal olhado, tira não sei o quê, que vai prosperar. E ela acaba fazendo aquilo, por quê? Porque é dentro de uma necessidade. Porque falta conhecimento, porque o que prospera uma pessoa não é uma planta exclusiva plantada na sua casa.
o que dá prosperidade para alguém é ele seguir princípios da palavra de Deus, quando fala como ele deve agir na área financeira. E assim vai. Então a gente vê que isso muito acontece com as pessoas, tá? Então, eles colocam essas questões como uma prática simbólica, né? Uma prática que mostra que o ser humano está na busca de algo, ele quer encontrar algo no mundo visível ou invisível que vai resolver a vida dele, principalmente nessas áreas, financeira, de saúde, sentimentos e assim vai. E aí a gente vê o ser humano fazendo coisas que já ficaram até famosas no mundo inteiro. Como, por exemplo, pessoas que vão até Roma, na Fontana de Trevi, jogar uma moeda lá. Aí você diz assim, por que se joga uma moeda lá? Para ficar próspero, rico e voltar àquele lugar. Pelo menos alguém falou isso, quem vai lá acreditou, joga a moeda e todo mês eles tiram milhares de euros lá de dentro. Né? Porque agora já inventaram uma nova, que só prospera se a moeda for de euro. Quer dizer, alguém está levando proveito nessa brincadeira, né? Se você jogar uma moedinha de real lá, e vão olhar assim, um pobre que passou por aqui, vão jogar fora. Mas, olha, o Robson está mais atualizado ainda, está dizendo que quem vai lá, se jogar duas moedas, tá? Vai ter um romance, se jogar 3 casas. Tem gente que já está procurando passagem para Roma. Não, querido, isso não vai resolver sua vida, não vai ser dessa questão. Porque se fosse assim, querido, todos que passaram por lá teriam um excelente relatório para dar sobre prosperou, a vida financeira, emocional, sentimental. Um outro lugar que ficou marcado por essas práticas, uma ponte em Paris, onde as pessoas iam lá e colocavam um cadeado na ponte para dizer que firmou ali o casamento, que o casamento ali seria insolúvel, lá na ponte das artes em Paris. Querido, além de não resolver problema de casamento, ainda trouxe problema na estrutura da ponte, porque foi muito peso. A prefeitura de Paris teve que chegar uma hora e cortar todos os cadeados, tirou até a grade lateral onde colocavam os cadeados, porque a ponte estava ruindo, desabando de tanto peso que estava naquele lugar. Existem outras pessoas que fazem suas peregrinações, uma internacional conhecida é o caminho de Compostela, na Espanha, onde peregrinos caminham dias e dias para achar inspirações e tudo mais. Veja bem, eu não estou criticando de forma pejorativa, estou só te dando exemplos que acontecem. Até para nós, cristãos, quantas vezes nós já levamos pedido de oração seu, colocamos lá no muro em Jerusalém, e você dizer, mas está errado, pastor. Não, mas isso tem base bíblica. Por quê? Porque aquele lugar é declarado como casa de oração para todos os povos, e tem um versículo na Bíblia que diz que toda oração que fosse feita naquele lugar, o Senhor ouviria. Isso quer dizer que Deus não ouve em outro lugar? Não, querido, põe a mão nas minhas palavras, Deus ouve em qualquer lugar. Mas se Ele declarou aquele lugar, quem sou eu para dizer que não? Então Deus ouve em qualquer lugar, como em outros lugares, aqui no Brasil, então, isso é muito comum, as pessoas irem em determinados locais, tem que amarrar uma fitinha, tem que dar 3 nós na fita, porque se não der 3 não funciona. Aí você pergunta para alguém, mas por que dá 3 nós? Não sei, todo mundo dá 3 nós, eu dou 3 nós também. E por que coloca a fita? Seja na porta, no braço, seja onde, não sei. Dizem que dá sorte. E assim as pessoas vão fazendo sem um propósito, sem um entendimento, né? A conclusão, querida, é que o ser humano, ele tenta materializar sua esperança, né? Os seus medos, os seus desejos, ele tenta de alguma forma materializar para que, como se ele tivesse controle sobre aquilo. Ele pega os seus maiores medos, as suas esperanças, os seus sonhos, e ele quer de alguma forma materializar, dizer assim, eu estou no controle, eu estou segurando, é algo que dá para me ver, é algo que está se tornando perceptível. Então, muitas vezes se faz até sem entendimento. Aí você vai dizer, mas pastor, não vai dar confusão isso aí? Não, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando existe algo de origem espiritual, não é porque alguém imitou de forma errada
que aquilo que é espiritual deixou de ter o seu valor. Até porque, hoje demorou minhas palavras agora, não estou dizendo que quem pratica isso faz com intento, mal, coisa parecida. Não, mas nós sabemos na Bíblia que Satanás ele não inventa nada, ele só imita. E muitas das questões diabólicas que escravizam o ser humano, agora se prepare para você se escandalizar. Eles buscam até base bíblica. Porque também usar a Bíblia sem compreensão, sem entendimento, é um passo para fazer uma heresia. Ok? Então, não é porque alguém pegou algo que é espiritual e fez uma prática humana, que agora nós vamos descartar o espiritual. Não, pelo contrário, nós temos que entender mais o significado espiritual para sabermos até instruir quem está fazendo aquela prática. Então, as pessoas erram, tá? Sempre atrás de uma busca. Ela quer buscar algo, ela quer alcançar, ela quer conquistar, ela quer mudar a sua história, ela quer prosperar, ela quer ser feliz. Então ela vai buscando e muitas vezes, conforme vão dizendo, ela acaba fazendo. Mas a gente tem que entender que quando nós falamos de ato profético, um fator que distingue o que é um ato profético de um ato simbólico feito por alguém, mesmo nas suas crenças, é se esse ato tem uma base bíblica. Se ela tem um ensinamento da parte de Deus. Se ela de alguma forma vai contribuir para o crescimento da nossa fé, para a edificação da nossa fé. Essa é a peneira básica que a gente tem que entender para nós participarmos de um ato profético. A Bíblia é repleta de atos proféticos que o próprio Senhor mandou fazer. Como a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato profético. Ele diz, façam isso em memória de mim, até que eu venha, para que vocês não esqueçam o sacrifício da cruz e a promessa da eternidade. Então, façam, repitam este ato profético. E nós assim fazemos. Unção com óleo. Como eu falei lá atrás, tem coisas, querida, que não tem a menor explicação, mas tem um motivo espiritual. Que explicação, que lógica existe de você pegar um óleo, seja ele de azeite puro, seja perfumado e tudo mais, e você passar na testa de alguém e orar para ela ser curada? Qual é a lógica que tem? Esquece agora que tu é crente, só questão humana, material. Que lógica tem que passar um risquinho de azeite na testa de alguém cura? Nenhuma. Não tem lógica. Mas tem fundamento. E que fundamento? O Senhor diz na sua palavra, se houver alguém enfermo, chame os presbíteros, líderes da igreja, para que eles unjam com óleo. Se houver doença, será curado. Se houver pecado, o Senhor perdoará. Veja bem, não é só pela questão de cura, é a questão também de um conserto da vida da pessoa, né? Então tem uma base bíblica, tem um entendimento. A ceia, pegamos um pão e diz, olha, isso aqui representa o corpo de Cristo. Um cálice, isso aqui representa o sangue de Cristo. Que lógica tem? Ah, porque o sangue é vermelho e o suco de uva tem a mesma cor? Ah, o pão, querida, para começar, o pão que nós usamos na ceia, se a gente fosse ser radical, não podia nem usar ele, porque o pão naquela época não tinha fermento, o nosso hoje é fermentado. Mas a questão não é se tem fermento ou não. A questão é que o Senhor mandou para nós termos uma memória, uma lembrança. Então, se chegar um dia, pastor, nós não achamos na cidade suco de uva para fazer a ceia. Ah, não vai ter ceia. Faz com água. Faz com Coca-Cola. Tem gente que já está... Glória a Deus, ceia com Coca-Cola. Te liberta, meu irmão, em nome de Jesus. Pode fazer com outro? Pode. Por quê? Porque não é o elemento em si, não é aquele líquido em si, mas é a memória, o significado, o entendimento, que é a parte mais importante que nós precisamos ter, né? Tantos outros exemplos, Elias, quando ele tirou a sua capa, lançou sobre Eliseu, mostrava que ele estava transferindo o ministério, transferindo a unção sobre Eliseu. Que lógica tem isso? Pegar uma capa, uma vestimenta, um sobretudo, jogar sobre alguém e dizer assim, olha, a unção que está na minha vida agora é sua.
Não tem, mas tem fundamento espiritual para essas questões. Então a gente tem que entender isso. Não é a questão material, traz lógica. Eu não vou fazer porque eu não estou entendendo. Não, é o fundamento. Se tem fundamento trazido pela palavra de Deus. E muitas vezes esse fundamento vem como um desafio para a nossa fé. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia. Uma mulher chega com o profeta e diz assim: meu senhor, o meu marido era um servo fiel seu, andou com você, estudou na escola de profetas, um homem usado por Deus, um homem honrado, mas ele morreu e nos deixou com uma grande dívida. E os credores passaram em casa e disseram que se eu não pagar até amanhã, os nossos filhos serão levados para ser escravos, porque naquele tempo havia uma questão da escravidão temporária, que o indivíduo ficava como escravo trabalhando para pagar suas dívidas. Então, o profeta manda ela fazer um ato profético que movimentaria a sua fé. Disse assim: o que é que você tem na sua casa? Qual matéria-prima você tem? Eu tenho um restinho de azeite. Então você vai na casa dos vizinhos e pede todas as vasilhas que eles tiverem vazias. Tem lógica um negócio desse? Não tem. Mas precisava movimentar a fé. A obediência dela que iria determinar se os filhos dela seriam escravos ou não. Ela foi lá na vizinhança e pegou todas as vasilhas possíveis. E quando juntou todas, o profeta disse assim: agora você pega o azeite que você tem e vai derramar sobre essas vasilhas. Que lógica tem você tem um frasco de azeite para derramar sobre, vamos pensar assim, 70 vasilhas? Só vai sujar e dá trabalho para lavar depois. Não era lógica? Mas ela pega e começa. E ela vai derramando, não termina, o frasco que está na mão não esvazia, a vasilha vai enchendo, ela vai derramando em outro, até que todas as vasilhas ficaram cheias. Para você ver que não tinha nem entendimento, que quando as vasilhas ficaram cheias, ela correu com o profeta e disse assim: profeta, está tudo cheio, e agora o que é que eu faço? Simples, filha, vende, paga a dívida e teus filhos estão livres. Ela não tinha nem entendimento, mas a obediência dela, no ato profético que o profeta mandou ela fazer, trouxe solução e liberdade para os seus filhos. Porque o ato profético, como diz, ele serve para movimentar a nossa fé, para nos tirar do racional, das coisas materiais, e entender que Deus não age apenas pelas questões materiais. Ele age primeiro pelos princípios espirituais. E existe um elo de ligação que os princípios espirituais só podem ser demonstrados na terra, só podem se tornar palpáveis na terra com um elo de ligação chamado fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o ato profético exige fé. Não existe lógica. Não exige que você tenha lógica, entendimento. Exige que tenha fé. Agora, eu vou ter uma fé cega, e se não for de Deus? Por isso é que precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, porque eu já falei alguns minutos atrás, que um ato profético, estou falando agora, que o ato profético tem que se fazer por um ato de fé. Entretanto, para não ser enganado, eu já falei alguns minutos atrás, que eu preciso saber se ele tem base bíblica. Se Deus está realmente falando. Se Deus está falando ou não. E é isso que vai diferenciar, querido. Se você está fazendo um ato profético ou um ato patético. Porque tem gente que não faz ato profético, tem gente que faz ato patético. Tanto um como o outro, a gente vai ver que não tem muita, vamos dizer assim, muita lógica. Mas qual é a diferença básica? Não confunda um ato profético com um ato patético. O ato patético é uma invenção humana que chega a beirar o misticismo, secretismo, tá? Que coloca a fé da pessoa dependendo muitas vezes de um objeto, de uma circunstância, de um acontecimento, tá? Dizendo que é algo divino. Então o ato patético é quando alguém faz uma invenção humana que se torna até mística, ok? E que Deus está olhando lá do céu e diz assim: não tem nada a ver com isso.
E Deus olha de lá e diz assim, estão fazendo o quê? Ato profético. E depois a mão diz assim, não, isso é ato patético, eu não mandei fazer. Agora, quando Deus manda, por mais que não tenha lógica nenhuma, mas só a obediência e o movimentar da fé é suficiente. Então, querido, cuidado com os exageros criativos, sem fundamentos, tá? E chamar qualquer coisa de ato profético. Não, nem tudo é ato profético. O ato patético, querida, é quando um profeta falando em nome de Deus, sem Deus ter falado, sem Deus ter mandado. Já um ato profético é aquele que Deus falou e se responsabilizou. Essa é a diferença básica. Quando é que eu sei que é um ato profético e um ato patético? Um ato profético, Deus falou, Deus mandou, Deus se responsabilizou. Ok. Agora, se é um ato patético, foi uma invenção humana que na maioria das vezes a consequência é levar a pessoa ao secretismo, ao miticismo, a depositar sua fé no objeto, no ato e não em Deus. Essa é uma colocação básica. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia. Ezequiel capítulo 37, quando o Senhor leva o profeta em espírito a um vale de ossos secos e ele faz uma pergunta para o profeta. Por acaso esses ossos podem voltar a ter vida? Por acaso tem como esses ossos movimentarem, voltarem a ter vida, né? Se fosse um ato patético, sabe qual seria a resposta do profeta? Sim, Senhor, pode me dar unção aqui que eu já resolvo o problema. Por que é que a gente sabe que isso aqui era um ato profético? Porque ele voltou e disse para Deus assim, tu sabes, Senhor. Se o Senhor disser que sim, perfeito. Pode mandar fazer o que for, que eu vou fazer porque vai ter vida. Agora, se o Senhor disser que não, acabou. Acabou. Então, um ato profético, você está direcionado por Deus, tem um porquê, uma instrução trazida por Deus, tem um alvo a ser alcançado. Já o ato patético, o indivíduo, ele quer fazer na força do braço dele, do jeito dele, e ele acha que vai dar certo, né? Por quê? Porque Deus não se responsabilizou com tal lugar. Um ato profético, querido, é a comunicação pedagógica do céu com o homem de forma antecipada. Deus está querendo te ensinar algo. Deus está querendo te revelar algo. Então ele traz a alguém o entendimento de fazer um ato profético para você ter mais facilidade de entendimento de um ensinamento do céu para a tua vida. Quando o céu comunica o ato profético, querido, o céu se responsabiliza. Simples assim. Então, quando Deus determina dos céus, ele se responsabiliza. Por isso, eu gosto muito de declarar, eu acredito em atos proféticos. Amém, queridos? Eu acredito em atos proféticos, porque sou fruto de muito desses atos. O ato profético, querido, ele não é um milagre em si, guarde bem isso. O ato profético, ele não é um milagre. Mas ele é o sinal que aponta para o que Deus está fazendo. Então, o ato profético em si, ele não é um milagre, mas aponta para o que Deus está fazendo. Então, digamos que eu pego hoje e digo assim, gente, nós vamos fazer um ato profético hoje, estou orando por esta água e Deus vai curar. Não adianta eu colocar a fé na água e chegar todo o culto aqui dizendo assim, pastor, me dá um gole daquela água para me ficar curado. Não vai funcionar. Não é assim. Mas essa água que eu estou lhe dando aqui, por exemplo, ela é apenas um sinal que Deus quer curar. Então digamos que tem 4 na fila, só tem um copo d'água. Os 4 primeiros já gananciosos, querendo mais bênção, bebem logo de uma vez. E o 5º em diante? Não vai ser abençoado? A bênção não está na água. A bênção está em entender o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, o que Deus está ministrando. Então guarde bem isso, o ato profético, o milagre não está no objeto, mas na simbologia, no sinal daquilo que Deus está fazendo. Um exemplo que eu te dei, se eu digo a você que Deus deu um entendimento, fazer um ato profético, você dá um gole, ser curado e tudo mais, isso não quer dizer que
Você tem que colocar fé na água, mas você tem que entender, Deus está curando. Deus está a fim de curar. Hoje Deus veio aqui para curar. Opa, eu vou ser curado. Com água ou sem água eu vou ser curado. Amém? Você entende isso? Entende? Porque senão fica uma situação que, meu Deus do céu. Ah, pastor, então tem pouca água, muita gente. Então joga, espirra. E se não pegar o pingo em mim? Eu vou ser curado do mesmo jeito, meu irmão. Com pingo ou sem pingo, com água ou sem água. Eu só tenho que entender que Deus está fazendo. Amém? Que Deus está movimentando. Que Deus está estabelecendo sobre a minha vida. O ato profético, querida, é uma linguagem pedagógica de comunicar os segredos do céu para os homens. Quando nós fazemos um ato profético direcionado por Deus, é Deus nos ensinando pedagogicamente a linguagem do céu, comunicando para nós, dizendo assim, olha, tem algo assim, assim, assim no céu que Deus quer manifestar na terra, que Deus quer fazer, que Deus quer realizar, que Deus quer abençoar, que Deus quer promover. É esse entendimento que a gente precisa ter, que é uma linguagem de ensino do céu que tenta nos mostrar na terra algo que move no céu. É uma ação visível com significado espiritual. Tem que ter um significado espiritual, um porquê. Então, para isso nós usamos alguns símbolos proféticos. Uma das maneiras de nós nos referirmos ao assunto. Então o Senhor muitas vezes Ele manda que façamos algo para que possamos entender com aquele ato o simbolismo de algo que o Senhor quer ensinar, quer fazer, algo que Ele está avisando, para nós nos prepararmos. Vou lhe dar um exemplo. O profeta Isaías, deixa eu olhar aqui, capítulo 20 do profeta Isaías, diz que o Senhor chega a ele e diz assim, Isaías, você durante um tempo vai andar descalço e despido. Entenda bem, quando a Bíblia fala de despido, não quer dizer que ele andou peladão na rua. Senão ele seria até preso. Senão ele seria internado em alguma situação. Quando a Bíblia fala em despir, fala de tirar a primeira capa e, no caso de Isaías, diz assim, descobriu os ombros, ou seja, ele ficou sem camisa. Naquela época, a Bíblia, um homem andar sem camisa, já era um escândalo. É porque aquele povo daquela época não conhecia os nossos irmãos cariocas. Eu não sei para que tem camisa, que eles saem de bermuda e jogam a camiseta no ombro, sai, e aí? O dia todo a camisa fica só passando de um ombro para o outro. De um ombro para o outro. Mas naquela época, andar sem camisa era um símbolo terrível, de desonra. Então o Senhor disse para o profeta andar durante 6 meses descalço e sem camisa. Só com a sua túnica amarrada da cintura para baixo. Por quê? Era um ato, querido, até grosseiro. Mas o Senhor estava dizendo o quê? Vou ler o texto para vocês. Isaías capítulo 20, versículos 2 a 4. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta os teus lombos, o pano grosseiro do profeta e tira dos pés os calçados. Assim ele fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos, foi nem 6 meses, desculpa, 3 anos, despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto os moços como o velho, despidos e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. O que Deus estava querendo dizer era o que ele ia fazer. Diz assim, Isaías, você vai andar 3 anos, despido até a cintura e descalço. E quando perguntarem para você, por que você está andando assim? Ele diz assim, isso aqui é um aviso de Deus. E o Egito está se levantando contra o povo de Deus, ok? Só que, quando vier o rei da Síria, vai levar eles cativo. A Etiópia, que está de parceirinho com eles, também vai de arrasta. E eles vão ser levados assim. E pior, uma condição pior do que a minha. Porque não vou mostrar só a parte de cima, até as nádegas vão para fora. Aí você fica pensando, meu Deus, que cena é essa? Meu irmão, isso é fácil, é só você ficar internado e usar aquela camisolinha da vergonha.
Esse dia eu fui visitar um amigo no hospital, ele estava preocupado com a camisolinha da vergonha. Que você veste e fica toda aquela parte. E aí o pior de tudo não é nada, é que ele sempre consegue dar uma camisola pra gente menor do que o número da gente. Você prestou atenção nisso? E você tenta segurar aqui atrás se não cabe. Eu fico perguntando, não tem uma maior um pouquinho? Um dia desse eu fui fazer um exame, querido, de cateterismo. Eu não sei para que se ia furar no meu braço, me deram uma camisolinha daquela. E eu ficava segurando aquele negócio e dizia, moça, não tem um número maior não? E o pior de tudo não é nada, que ainda mandaram eu sentar num banco que era plástico. 6 horas da manhã. O negócio começou a gelar. Aí já vai fazer um exame dele, já fica nervoso, né? Aí dá sendo um negócio gelado. Aí só misericórdia de Deus. Agora imagina o profeta naquela situação. Se ele passou 3 anos, que ele pegou até inverno. Passou frio. Determinadas situações, mas ele está dizendo, Deus está dando um aviso. O que vocês estão vendo aqui não é um desfile. Vocês estão vendo aqui um aviso de Deus, como ele vai fazer. Aí a gente precisa entender sobre isso. Então os atos proféticos é uma linguagem pedagógica que o céu está querendo comunicar alguma coisa para nós na terra. São ações realizadas sob a direção do Espírito Santo para comunicar ou liberar uma mensagem divina. Então, Deus está querendo falar conosco, e aí o Espírito Santo direciona para que possamos fazer. Por quê? Porque muitas vezes quando nós ouvimos algo que o Espírito Santo fala, nós temos facilidade de esquecer. Até porque, isso é provado pedagogicamente, que tudo que você ouve, você guarda no máximo 12%, 13%. Agora, o que você vê, você pode guardar até 85%. Então, muitas vezes, Deus estabelece um ato profético para nós guardarmos uma memória, um entendimento daquilo que o Espírito Santo está direcionando. Os profetas também, querido, eles comunicavam a mensagem de Deus por meio de atos proféticos, de símbolos. Muitas vezes foram comunicados assim. Diz a Bíblia no livro de Atos que veio da Galileia um profeta chamado Ágabo, e quando ele chega na casa de Paulo, ele tira o cinto que apertava as vestes de Paulo, pega as 2 mãos de Paulo, amarra uma ponta e amarra a outra no pé e diz assim, quando você for para Jerusalém, Deus vai permitir que você seja amarrado e levado pelos romanos. Era um aviso de Deus que estava dizendo ao profeta. Então Deus muitas vezes usou os profetas para essa simbologia. Os atos proféticos também são manifestações concretas da ação de Deus na história. Era Deus agindo, mostrando que ele ia fazer algo. No livro de Daniel tem muitos exemplos sobre isso. O Senhor chegou a dar visões, sonhos para um rei ímpio. E quando ele contou, sempre houve um profeta de Deus para dizer o que era que Deus ia fazer. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua que tinha cabeça de ouro, os braços de troncos de prata, a parte do ventre e começo das pernas de bronze, as pernas e metade do pé de ferro e a ponta de barro. E ele ficou sem entender e Deus disse assim, isso aí vai acontecer no futuro. São os grandes impérios que vão dominar, inclusive aqui a Babilônia e outras nações da terra. A Babilônia representada pela parte do ouro, os medos e persas pelo tronco e os 2 braços, porque falava de 2 povos, a parte do bronze representando o império dos gregos, a perna representando do ferro e a ponta, essa vai acontecer mais na frente ainda, quando aparecer o anticristo. Então mostra que Deus queria trazer um entendimento alargado e por isso ele deu esse nível de conhecimento, entendimento. Os atos proféticos, eles são uma atitude visível que comunica que algo no mundo espiritual está sendo ratificado na terra através da fé e da palavra de Deus. Quando fazemos um ato profético, nós estamos dizendo, olha, isso aqui, fazemos pela fé, com base na palavra de Deus, nós estamos ratificando, nós estamos concordando, crendo no que Deus está fazendo, no que Deus está mostrando, no que Deus traz para as nossas vidas. Então, por isso, nós precisamos
entender sobre os atos proféticos. Já vou à conclusão dessa palavra falando que os atos proféticos precisam ser feitos como se fosse apenas um modelo. Um projeto arquitetônico, querido, é uma maneira visual de nós enxergarmos o futuro. Mas você não mora dentro do projeto arquitetônico, você mora dentro de uma casa. Então você vai construir uma casa, vai lá o arquiteto e ele faz tanto o desenho de uma planta baixa, como ele pode fazer até o desenho da fachada da casa, pode fazer até uma maquete da casa. Para quê? Para que você comece a ver, para que você comece a olhar, para que você comece a imaginar o concluído. Isso tem até um grande fator, não só pedagógico, mas psicológico, do quê? De você não desistir no meio do caminho, de você levar o projeto até o fim, porque aquilo que você, quando você vê a linha de chegada, isso te dá mais ânimo de chegar. Por isso é que se faz muitas vezes uma maquete, muitas vezes se faz uma planta. Para quê? Para que você saiba onde você vai chegar, porque se você não sabe onde vai chegar, qualquer caminho serve, inclusive o da desistência. Mas você não mora dentro daquela maquete, você não mora dentro daquele projeto rascunhado, mas você precisa perseverar, você precisa ir realizando para que aquele projeto arquitetônico se torne uma realidade. Atos proféticos funcionam da mesma forma. Quando Deus te direciona, quando Deus te desafia a fazer algo, é para você entender que você não vive dentro daquele ato profético, mas aquele ato profético é que vai renovar você, a sua fé, o seu conhecimento, a sua experiência com Deus, para te levar até o lugar que Deus está definindo, que é o lugar da sua conquista, o lugar da sua chegada. Da mesma maneira, Deus ele mostrou a Moisés o modelo para ser replicado na terra como existia no céu. Então, quando a pessoa chegava no tabernáculo, que ela entrava no tabernáculo, isso mostrava como é que o céu funciona. Porque o primeiro lugar que chegava era no sacrifício. O que Deus está dizendo? Que sem pagamento com sangue não se chega no céu. Por isso que Jesus veio morrer na cruz. Porque antes de Jesus fazia sacrifício de animal. Jesus veio e fez sacrifício eterno. Não precisa mais fazer sacrifício de animal. Porque o preço foi pago. Porque era o sangue de um inocente. A segunda peça que você entrava no tabernáculo era numa pia. Não apenas ela feita de bronze, mas ela era espelhada por dentro e colocava água. Para quê? Que o sacerdote fosse se lavar. Isso é símbolo da palavra de Deus. Se você quer chegar no céu, você tem que passar pelo sacrifício de Cristo e você tem que se limpar todo dia na palavra de Deus. Então é por isso que eu insisto, meu irmão, aprenda, leia a palavra de Deus, tenha contato com a palavra de Deus, aprenda. É inadmissível um cristão que diz que quer morar no céu, que não sabe um versículo de cor. Olha para o seu irmão e diz assim: toma, isso é para ti, viu? Para mim não. Se pedir, eu não vou dizer que no meu tempo, que senão vai ficar muito feio, né? Mas quando eu era criança, eu ia na ceia com meus pais. Na hora que estavam distribuindo a ceia, em vez de cantar louvor, os irmãos levantavam para recitar versículos. E eu gostava, porque tinha uns irmãos preguiçosos que ele levantava toda a ceia e dizia: Jesus chorou. Eu digo: está chorando mesmo, porque tu só sabe esse. Eu gostava de decorar versículos grandes. Aí quando levantava, né? Isso é coisa que só eu fazia, os adolescentes não fazem, né? Levantava bem no frente do coral das meninas e falava um versículo bem grande. Para dizer: olha, esse irmão aí é manto, conhece muito, né? Eu me lembro que até o primeiro que eu decorei grandão era Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha que foi te oferecida a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Todo mundo ficava assim: uau, bichão. Mas sabe que eu passei uma semana na frente do espelho falando para ver se eu escrevia, para poder decorar. E decorei bem que sei até hoje. Mas, por que eu estou falando sobre isso? Porque se hoje em dia for servir ceia e pedir para citar um versículo da Bíblia, aqui não tem, irmão, mas eu tenho certeza que se passar a fronteira ali, vai ter gente que vai levantar e dizer assim: faz por ti que eu te ajudarei.
E se a gente for para outra fronteira do outro lado, é capaz de dizer assim: batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Até a forma que nós falamos está errada, porque a poesia correta é: batatinha quando nasce, a rama se espalha pelo chão. Então ela se espalha pelo chão. Pregação também é cultura, né? Mas agora pior é se aparecesse um maluco e dissesse assim: só vai ceiar quem citar um versículo. Aqui eu tenho certeza que a bandeja ia ficar vazia. Mas passando a fronteira, irmão, olha, a bandeja ia voltar intocável. Porque as pessoas estão perdendo a vontade de conhecer a palavra de Deus. Então lá no céu funciona assim: para chegar lá tem que passar pelo sangue de Cristo, tem que se limpar na palavra, conhecer a palavra. Depois, quando entrava no lugar santo, de um lado tinha a mesa dos pães, fala de comunhão. Esse povo desigrejado, que não quer saber, não, que eu sou crente só eu mesmo, sou pastor de si mesmo, não sei o que mais. Não tem base bíblica, não tem lugar no céu para esse povo, infelizmente. Não tem. Porque os pães da mesa falam de unidade. Passava do outro lado, tinha um candelabro, mostrando a luz. Jesus como a arte principal e nós como os ramos. Assim como Ele é a luz do mundo, nós precisamos também ser luz do mundo. Na frente tinha um altar de incenso que fala do que? Da oração e da adoração dos santos. Mostra também que para chegar no céu a gente precisa aprender a ser adorador, precisa aprender a ser um intercessor. Aí você diz assim: mas eu não tenho chamado, pastor, para cantar, eu não tenho chamado para intercessão. Deixa eu dar um exemplo básico. Quando Jesus fala sobre o reino dos céus, uma das formas que ele compara o reino dos céus é com a pescaria. Como é que se faz pescaria? Se pesca de anzol e se pesca de rede. Traduzindo dentro do que eu estou falando, orar com um chamado de intercessão é como o pescador de rede, faz em grande quantidade. Mas todos nós temos que orar, é como se fosse a pescaria de anzol. Adorar, tem os que têm o chamado, tem os dons dentro da área da adoração. Amém, eles fazem para envolver todos, porque é a grande rede. Mas eu e você precisamos também aprender a adorar nosso anzolzinho, separadamente. E adoração não quer dizer só cantar, ok? Então, isso mostra que para chegarmos no céu nós temos que desenvolver a questão da intercessão e a questão da adoração. Até porque no céu, o que vai movimentar o céu 24 horas é a adoração. Se o indivíduo não gosta de adoração na terra, se na hora da adoração ele se sente cansado, não tem coragem de cantar um louvor de adoração a Deus, põe a mão nas minhas palavras, mas eu vou precisar ser duro agora. Vai fazer o que no céu? Ficar sentado reclamando que está demorando muito? Graças a Deus nós não temos mais esse tipo de gente aqui. Mas a gente precisa entender que quando Deus manda nós fazermos algo na terra, é porque nós estamos trazendo a materialização na terra de como funciona o céu. E por fim, quando passava no tabernáculo para o lugar santíssimo, tinha a arca, que é símbolo da presença de Deus. E a tampa, onde se colocava o sacrifício, o sangue uma vez por ano, no dia da expiação, representa o trono de Deus, Deus sentado. E os querubins do lado do seu trono. Então, tudo que ele mandou Moisés fazer é para dizer: Moisés, vocês vão fazer assim na terra, porque é assim que funciona no céu. Não é à toa que quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos ensinou a orar e dizendo assim: Senhor, seja feito aqui na terra do jeito que eu quiser. Não, não foi assim. Seja feito na terra como é feito no céu. Então, os atos proféticos, muitas vezes, eles são pedagógicos para nos ensinar o que é que está acontecendo no céu, movimentando no céu, para nós repetirmos na terra. Então, é isso que nós precisamos entender, tá? Então, a luz verdadeira e plena, ela veio de Jesus. E tudo que nós fazemos, querido, precisa ser sombra. É sombra daquilo que nós fazemos. Eu estou aqui pregando para você, a luz está batendo em mim, tem uma sombra atrás.
essa sombra, ela vai, conforme eu me movimento, ela vai movimentar também. Ou seja, ela depende da minha figura principal. Assim a gente precisa entender a nossa caminhada. Cristo é a base de tudo, e tudo que nós fazemos precisa sombra daquilo que Cristo é. Então, a igreja tem que se movimentar quando Cristo se movimenta. Tem que fazer as ações que Cristo faz. Por isso que chama de sombra, que imita perfeitamente o agir da pessoa principal. E a pessoa principal da igreja é Cristo. E os atos proféticos nada mais são do que sombra daquilo que fazemos, do que Cristo faz nos céus. Quando você, querido, fala aqui na terra, o céu responde. E quando o céu se comunica com a terra, é porque Deus quer mover o extraordinário. Amém? Quando você fala aqui na terra, o céu responde. É por isso que a Bíblia manda nós orarmos sem cessar. Porque toda oração que você faz na terra, o céu tem que responder. A Bíblia diz que só tem uma oração que nem chega no céu. É do marido quando está brigado com a esposa. Fica a dica aí para os homens. Por isso que a Bíblia diz assim, não deixa pôr sobre a sua ira. Diz a sua última oração antes de dormir, não foi. Não foi. Ainda, eu não vou nem entrar na discussão, aquela questão, não, por causa de submissão, não sei o que mais. Meu irmão, para quem mais dada, mais é cobrado. Não tem um versículo na Bíblia que diz que a oração da mulher não chega no céu. A única oração que pode não chegar no céu é do homem quando ele está brigado com a mulher dele. Então, meu irmão, ajeita. O pior é isso mesmo. A cara de pau que o Robert está dizendo que o cara faz. Ele briga com a mulher e vai orar para Deus transformar a mulher dele. Tem que converter, não é só ela não, tem que converter a casa inteira. Eu finalizo essa palavra querendo dizer para você, querido, que tem muitas coisas que Deus quer nos direcionar a fazermos, porque já está acontecendo no céu, e nós ainda não aprendemos na terra. Por isso é que existem os atos proféticos, para nós fazermos na terra e entendermos que Deus já está movimentando no céu, que devemos perseverar, guardar com fé, seguro no Senhor, porque aquilo que o Senhor está fazendo no céu, vai se cumprir o que Jesus nos ensinou a orar, seja feito aqui na terra, como é feito no céu. Diante disso, querido, nós vamos entrar numa série aqui, que não vai ser apenas uma série. Quem tem participado conosco durante a semana, as séries que nós tivemos sobre alicerce e sobre os altares de Abraão, querido, misericórdia se você não veio, meu irmão. Foi uma base, uma estrutura tremenda. Eu quero te desafiar, querido. Quero te desafiar a estar conosco nas próximas quartas-feiras, que nós vamos entrar ainda mais profundo nesses ensinos sobre atos proféticos, e não apenas ensinar, nós vamos fazer atos proféticos, dos quais nós vamos trazer para a terra o que já está acontecendo no céu. Aquilo que Deus já liberou no céu, nós vamos trazer como um ato profético para a terra, tomar posse e viver daquilo que Deus tem para as nossas vidas e os nossos corações neste lugar. Porque Deus tem algo já reservado no céu para você. Guarde isso. Deus já tem algo no céu reservado para você. Muitas vezes só falta você entender como é que pega do céu e traz para a terra. Como é que você se apossa das bênçãos que já estão liberadas das regiões celestiais e trazer para a terra. Ah, pastor, é o ato profético que vai trazer? Não, querido, o ato profético que eu falei, ele é pedagógico. Pedagógico quer dizer o quê? É para te ensinar. Ensinar como fazer. Muitas vezes você vai fazer um ato profético e você vai lembrar em outras vezes, em outras circunstâncias, outras ocasiões, em outros lugares, e dizer assim, eu já entendi como é que faz. Eu entendi como é que eu desato essa área da vida. Eu entendi como é que eu chamo a atenção do céu.
Eu entendi como é que eu me posiciono e declaro no mundo espiritual que eu acredito em Deus e acredito na palavra de Deus. Acredito naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo. E diante disso, Deus vai fazer o extraordinário. Eu quero convidar você, querido, a trazer a sua causa. Próxima semana, já na quarta-feira, nós vamos falar sobre as muralhas de Jericó. E eu quero desafiar você a trazer o maior obstáculo que você está enfrentando hoje. E nós vamos fazer um ato profético que você vai viver nos próximos dias. Que nenhum obstáculo vai ficar diante de você, porque o Senhor já te deu autoridade para os obstáculos caírem por terra. Para aquilo que você olha e diz assim, está difícil, está impossível, não tem saída. Deus vai mostrar que são de coisas que Ele nos ensina, direciona a fazer, que não tem lógica, mas a sua obediência, o seu posicionamento, faz cair por terra e se estabelecer. Por isso, eu quero te convidar a esse tempo. Tempo esse, em que o céu estará sendo desatado, e nós teremos conquistas extraordinárias em nome de Jesus. Volto lá na introdução dessa palavra. As pessoas, elas correm atrás de simbolismo, de fazer atos, porque querem solução na sua vida financeira, na sua vida sentimental e na sua saúde. E eu vou acrescentar, além dessas três, tem algo mais importante ainda de nós buscarmos na nossa vida espiritual. E muitas vezes nós já tentamos fazer muitas coisas, já seguimos muitas situações, e infelizmente colocamos a nossa fé em posições erradas. Porque uma coisa é certa, querido, o ser humano naturalmente ele foi feito para ter fé. Você tem fé. Já dizia até o cancioneiro popular, tem muita gente que tem fé, só não sabe fé em quê. Mas até a hora que você diz assim, eu não acredito, isso é fé. Você está acreditando no negativo. Está acreditando que algo não pode acontecer. Está acreditando que algo não vai acontecer. É uma forma de fé, infelizmente distorcida. Mas, quando você olha, mesmo para a circunstância, e acredita, confia naquilo que Deus falou, que não tem lógica nenhuma, isso vai movimentar a sua fé. E quando menos perceber, você terá um testemunho para declarar: grande é o Senhor, digno de ser louvado, porque nenhuma das suas palavras volta vazia, elas sempre acham lugar para habitar. E é o que Deus vai fazer na tua vida, e a partir de hoje, Deus quer movimentar a sua fé. Guarde bem no que eu estou lhe dizendo, Deus quer movimentar a sua fé de uma forma extraordinária, para você ter uma experiência sobrenatural com Ele, porque nós como igreja estamos entrando numa fase que será decisiva, o fator fé. O que leva uma pessoa a se afastar de Deus? Ela arranja um bocado de desculpa, mas no fundo ela quer dizer uma coisa: eu perdi a fé. E por que não se perdeu a fé? Porque não obedeceu o que Deus mandou fazer. Fez aquilo que achava que era. Fez aquilo que imaginou ser. Andou pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias veredas. Quebrou os princípios básicos. E aí perde-se a fé. Mas nós estamos entrando em dias, querido, que Jesus está voltando. E o próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar na terra, porventura achará fé na terra? Se você quer ir para o céu, você não pode perder a sua fé. A sua fé é como um corpo. Ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser nutrida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos viver esses dias de ato profético, desafios da nossa fé. De situações que você vai olhar e dizer assim, não tem lógica.
Mas não é para ter lógica, é para ter fé. E quando você começar a olhar pelos olhos da fé, pelos óculos da fé, você vai ver que Deus está liberando o extraordinário, trazendo resposta para a sua vida e para o seu coração. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você. Existe algo extraordinário de Deus para você nesses próximos dias. Vou repetir. Existe algo extraordinário de Deus nos próximos dias. Por isso Deus está nos chamando para um movimento, para que a nossa fé seja movida. E se não tiver lógica para você, eu vou te ensinar a ter um melhor comportamento. Faça que nem aquele centurião. Senhor, me ajude na minha falta de fé. Se não tem sentido para você, não critique. Se não tem sentido para você, guarde a sua opinião. Porque o céu não é movido por opinião. É movido por fé, por obediência naquilo que Deus estabelece. Não estou falando isso para movimentar você e nem para você, vim aqui na quarta-feira. Querido, cada um tem que ter a sua maturidade. Eu só estou lhe dizendo que Deus está dizendo. Há algo no céu já liberado para você. E por que ainda não chegou na terra? Porque você ainda não soube como segurar, agarrar, trazer para a terra. Esses dias o Senhor vai nos levar a esse nível de entendimento. Não só nas quartas, nos domingos também. O Senhor já me deu uma palavra para trazer no próximo domingo que fala muito sobre isso. Agarrar, trazer. O que é que a gente precisa agarrar e o que precisa soltar? Para que o extraordinário do Senhor aconteça. Você, querido, você nasceu para viver em novidade de vida, diz a palavra de Deus. Você nasceu para viver o extraordinário de Deus. Você nasceu para ser um testemunho vivo do Senhor. Há um céu, querida, ao seu favor. Há uma palavra liberada do trono de Deus para a sua vida. Há algo que o céu, querido, há muito tempo tem reservado para você. E eu oro hoje que o Senhor traga esse entendimento, para que os céus se abram e que venha sobre a vida de cada um de nós tomarmos posse daquilo que o céu já liberou ao teu favor, em nome de Jesus. Pai, eu clamo hoje, cada um de nós que estamos aqui nesse santuário, aqueles que estão também ouvindo, Senhor, de forma temporal também esta palavra, possa ter um entendimento, Senhor, que é tempo, que é hora, daquilo que o Senhor já determinou, etiquetou lá no céu, que pertence a cada um dos teus filhos, seja deliberado. E eu sei que o caminho para chegar até nós é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sei que muitas coisas, Senhor, muitas vezes estão presas no mundo espiritual pela declaração dos nossos próprios lábios, dizer que nós não temos fé, que não acreditamos. Mas que esse tempo, Senhor, seja uma forma do Senhor nos instruir, do Senhor nos direcionar, do Senhor nos movimentar, nos desafiar, para tomarmos posse daquilo que Tu tens para nossas vidas. Que venha esse tempo, Senhor, que tudo aquilo que está preso, Senhor, nós damos uma palavra de ordem, que solte, que venha do norte, venha do sul, do leste, do oeste, que solte na autoridade do nome de Jesus. Que se estabeleça, Senhor, aquilo que Tu tens determinado do céu, sobre nossas vidas e corações. Que aquilo, Senhor, que muitas vezes está nos prendendo, que nós tentamos dar uma passada e parece que travou, caminhou, não alcançamos. Meu Deus, que possamos entender que não é pela nossa força humana, mas é quando o céu se movimenta, quando o céu se revela, quando o céu, Senhor, direciona, e assim fazemos, o extraordinário acontece sobre nossas vidas e corações. Que venha esse tempo, Senhor, do desatar do céu sobre o Teu povo neste lugar, na autoridade do nome de Jesus. E se você recebe, pode celebrar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Deixa eu tomar água do seu milagre.
Você não precisa dela, você precisa crer. E o Senhor fará pela tua vida infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele fará pela tua vida e pelo teu coração. Nesse momento nós vamos selar esse tempo, essa palavra, com um ato que é profético. O momento do ofertório. Porque quando nós ofertamos, é o momento que Deus diz assim: você pode fazer prova de mim. Quando nós vemos a presença do Senhor e trazemos as nossas ofertas, para alguns não tem lógica, mas para o céu tem. Porque céu não vê papel moeda, o céu vê sementes, o céu vê gratidões, o céu vê ações de graça. É diferente. Quando nós devolvemos nosso dízimo na casa do Senhor, para muitos não tem lógica, por isso falam muita bobagem. Mas quando você entende que no céu dízimo não é papel moeda, dízimo é teste de fidelidade e confiança, para ver o tanto que Deus pode confiar em você, o tanto que Deus pode te abençoar, o tanto que Ele pode contar com a sua fidelidade. É para isso. Porque, querido, que lógica tem um papel moeda para mexer com o mundo espiritual? Nenhuma. Mas nada acontece na terra sem antes acontecer no céu. As riquezas da terra, elas provêm do Senhor. As coisas mais valiosas que tem na terra, que dão lastro para o nosso dinheiro, todas estão escondidas no solo. Só que se você ler na Bíblia, mostra que antes de existir o solo na terra, as pedras preciosas já existiam no céu, como fundamento e muralhas. Aquilo que nós achamos como precioso na terra, ouro, pedras preciosas, a Bíblia mostra que no céu é pedra de alicerce. Vale menos que brita. Não tem lógica. Mas isso movimenta a nossa fé, para que os tesouros do céu cheguem às nossas vidas e aos nossos corações. E você entenda que esse momento é um ato profético, que você pode trazer com gratidão, com louvor, com ações de graça. E quando você obedece o princípio da palavra de Deus, você está fazendo um ato profético e demonstração de fé. Senhor, eu estou entregando porque eu confio. Eu confio na tua palavra. Eu confio naquilo que o Senhor diz que fará nas nossas vidas e corações. Que você possa fazer, mudar a sua história, na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada um dos teus filhos, que irão, Senhor, nesta hora fazer este ato de fé, esse ato profético de vir ao altar para devolver os seus dízimos, porque acreditam na provisão do Senhor, que a parte que devolve ao Senhor não lhes farão falta, mas pelo contrário, abrirão portas para que o Senhor confie maiores tesouros nas suas mãos. Aqueles que irão ofertar, Senhor, como símbolo de gratidão, de louvor, de ação de graça, cumprindo votos, propósitos, que o Senhor os abençoe também dos altos céus de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer esse entendimento para liberar tudo que tem retido no céu ao nosso favor. Assim oramos, grato a Ti na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode vir, querido, ao altar. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro.
Amém? Sente um minutinho, por gentileza. Tem um momento muito especial para finalizar nesse tempo. Tem um princípio da palavra de Deus muito importante, que dá um conselho extraordinário para todos os pais. Ensina, pois, a criança o caminho em que deve andar. Não é ensinar um caminho, mas o caminho, o principal. E não é apontar para ela, ali é o caminho, mas é ensinar a caminhar. E nada melhor do que entrarmos nesse caminho aprendendo a servir com gratidão de coração voluntário na presença do Senhor. Isso é que movimenta o coração de Deus. Quando fazemos algo para Deus apenas por um interesse, pela misericórdia de Deus Ele ainda releva. Agora, quando nós fazemos com coração grato ao Senhor, isso não tem preço. Isso o céu movimenta ao nosso favor. E Deus tem dado esse entendimento a nós aqui na igreja, de ensinarmos os nossos filhos a servirem desde cedo na casa do Senhor. Não por um peso, por uma imposição, por uma obrigação, mas para plantar uma excelente semente nos seus corações, de amor a Deus, de amor ao reino de Deus, à casa do Senhor, e aprenderem a desenvolver o ato de servir. E eu tenho certeza que não será apenas na casa do Senhor, você também será abençoado. Por isso, nós temos aqui o projeto dos Juniores em Ação, do qual, quando ele chega numa fase de transição, já saindo ali e começando a caminhar para a nave aqui do templo, nós começamos a ensiná-los para que essa transição não os afaste da casa do Senhor, mas pelo contrário, firme ainda mais. E hoje nós tivemos esse dia de treinamento aqui dos nossos juniores na casa do Senhor, que vieram para ser abençoadíssimos em nome de Jesus. E nós vamos chamar aqui essa turminha abençoada para receber seu certificado, e depois nós vamos estar orando, abençoando, para que a cada trabalho, cada serviço, cada movimento que eles fizerem na casa do Senhor, seja bênção para a vida deles e bênção também para você, em nome de Jesus. Podem subir todos aqui. Vou tirar tudo já. Tem mais, gente. Hoje eu tomei banho, estou perfumado, pode chegar perto. Apesar do frio. Amém? Luara de Almeida Oliveira. Vamos celebrar, Senhor. Cadê o fotógrafo? Isso. Muito bem. Sara Grego Garcia. Miguel Azaf Teixeira. Meu óculos foi embora. Tyler Roberto Marcos, é isso? Marcos Barbosa. Tem também o João Vitor, que precisou sair, mas depois nós entregamos o dele também. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar abençoando todos em nome de Jesus. Declare uma palavra de bênção, que o serviço na casa do Senhor deles serão porta de salvação, que pessoas serão impactadas, corações que chegarem aqui entristecidos ao serem recebidos por eles, ao falar e receberem um abraço, seja cura, que ele seja instrumento de cura, de salvação em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos com toda sorte de bênção, por esse caminhar na tua presença. Que bom podemos ver, Senhor, os primeiros passos deles na tua presença, conhecendo a ti, o Senhor, querendo servir na tua casa, Deus, sendo um coração, Deus, voluntário,
braços, Senhor, que vão receber nesta casa e abençoar vidas para a glória do Teu nome. Ministramos sobre as suas vidas, que venha a graça, o temor do Senhor, que o Senhor levante também as suas bocas como bocas proféticas, que ao receber, ao falar uma boa noite, ao direcionar uma palavra a alguém, pode trazer cura no coração, bênção do céu, para a honra e glória do Teu nome. Por isso, como igreja, nós os abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então, peraí, ficar bem no meio aqui, vamos fazer uma última foto. Cadê a tia? Fica aí na ponta. Cadê o fotógrafo? Mais pra frente. Isso. Amém? Deus os abençoe. Amém? Avisos. Tá. Quarta-feira estamos aqui começando essa série de palavras sobre atos proféticos. Esteja aqui, seja muito abençoado em nome de Jesus. Próximo domingo já é a ceia do Senhor. Amém? Venha a ceia do Senhor. Avise seus irmãos. Estejam todos aqui. Nós teremos um dia, uma noite do ato profético da ceia, e haverá um outro ato profético que o Senhor tem ministrado aos nossos corações já há uns dias, para nós estarmos ministrando, e vai ser algo extraordinário, que vai movimentar os céus ao nosso favor, em nome de Jesus. Continue os seus propósitos, oração, você que está orando para Deus te prosperar, abençoar pela aquisição do nosso tempo, ore também, e tenha certeza que Deus vai trazer o extraordinário sobre a sua vida. Próximo domingo também já haverá o café com palavra, a todos que fazem parte do time que serve aqui na igreja, para que Deus possa alinhar para fazermos da melhor forma na sua casa, em nome de Jesus. Amém? No dia 12/7 já haverá 12 horas de adoração em Volta Redonda. Eu estarei indo com o grupo, começa bem cedo, vai ser no lugar onde é a nossa terra, tá? Haverá culto aqui na igreja, tudo certinho, tudo normal. Teve algumas pessoas que falaram comigo. Se mais alguém se interessar, fale comigo para nós providenciarmos sobre a questão de transporte. E vai ser um tempo muito especial. Começa às 6 da manhã, vai até às 18. E depois, na semana seguinte, nós vamos estar fazendo aqui as nossas 12 horas. Vai ser um tempo muito especial também, em nome de Jesus. Amém? Diga uma palavra de gratidão ao Senhor essa noite, por esta palavra que Ele liberou sobre a tua vida e teu coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és o Senhor que não nos deixa perdido nessa terra. Obrigado pela Tua palavra que nos instrui o caminho certo, nos dá direção, nos direciona, Pai, o que devemos fazer, que possamos entender. E quando o Senhor movimenta algo, por mais que o nosso entendimento não alcance, mas a fé que o Senhor depositou nos nossos corações, ela é, Senhor, extraordinária para nos levar ao extraordinário daquilo que Tu tens reservado a cada um de nós. E vem nesse tempo, abençoamos o Teu povo, uma semana abençoada em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Ministramos, Senhor, saúde sobre os que estão enfermos. A Tua palavra diz que o Senhor já levou as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Nós ministramos um tempo de cura, meu Pai, em nome de Jesus. Todo mal, seja de ordem física, seja de ordem espiritual, de ordem emocional, nós repreendemos agora todo o mal em nome de Jesus, e que venha, Senhor, a Deus, unção de cura sobre o Teu povo, na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que precisam também de cura, Senhor, nas suas emoções, na sua alma, que estão divididos entre dois pensamentos. Senhor, que Tu te revele, que Tu fale, que Tu ministra os seus corações, que o Senhor traga o conforto do céu, a Deus, direcionamento para as suas vidas, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, e que possam, Senhor amado, entender os Teus propósitos e princípios para a honra e glória do Teu nome. Assim nós abençoamos, Senhor, todo o Teu povo, a Tua igreja espalhada na face da terra, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê shalom, te dê paz, e todo que sai daqui crendo que no céu existe algo extraordinário liberado para você tomar posse na terra. Diga numa só voz.